Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Rian Santos. Nós estamos de volta, estávamos um pouco afastados aqui do canal, mas nós estamos aqui para trazer conteúdos para os irmãos, tá bom? E hoje nós queremos falar de um tema muito bacana, um tema muito interessante e que é muito mal interpretado no nosso meio, que é a passagem. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Com certeza você já leu lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a qual Paulo ele relata esse versículo, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a qual muita gente interpreta erroneamente esse texto. E hoje nós queremos trazer a interpretação correta. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe também o seu like. Aqui o próprio YouTube me informa que tem muitas pessoas que assistem o vídeo, mas não curtem o vídeo. E isso é muito importante, tá bom? Que você curta. Você se inscreva no canal para que o YouTube possa recomendar o meu canal e os meus vídeos possam chegar mais longe, levando a palavra de Deus, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos lá para esse vídeo que está imperdível. Então, muito bem, meus irmãos, vamos passando aqui para o próximo slide. Então, como eu falei para os irmãos podem pegar uma Bíblia e consultar. Muitos já ouviram falar dessa passagem de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Muitas pessoas até se emocionam porque pregadores falam que se refere a arrebatamento, às coisas que estão por vir lá no céu. A passagem está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que vai falar assim: aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu são aquilo que Deus preparou para os que o amam. Então aqui nós temos a interpretação popular, é o que muitos pregadores eles usam esse texto para falar sobre arrebatamento, que é aquilo que o homem não viu, aquilo que a gente não viu, mas já está preparado lá no céu para todos aqueles que o amam. Então os pregadores usam essa passagem para falar de arrebatamento. Creio que com certeza você já ouviu falar muitos pregadores usar esse texto para falar de arrebatamento, certo? Então vamos passando. Inclusive existe até louvores que falam dessa passagem, também distorcendo o contexto dessa passagem. Então vamos passando aqui para o próximo slide. Então vamos lá para o contexto, né? O contexto ele esclarece. Uma passagem bíblica ela não pode ser ignorada o contexto bíblico, o contexto histórico, cultural. É importante para que possa interpretar o texto corretamente. Então vamos lá para o contexto. Quando nós paramos para analisar o contexto dessa passagem, no capítulo 1 até o capítulo 2 do versículo 9, Paulo está tratando de um assunto específico. E qual é esse assunto? A cruz de Cristo. Nos versículos 1 ao versículo 9 do capítulo 1, Paulo está falando o que o Pai, o que o Filho, o que o Espírito Santo fizeram por nós nessa grandiosa salvação que nós recebemos. O Filho, ele executou a obra do Pai. É isso que Paulo está deixando claro, que os coríntios haviam sido salvos, não pela sua sabedoria, não porque alguns eram mais inteligentes que o outro, não. Paulo havia falado para os coríntios que eles haviam sido salvos através da cruz de Cristo, e isso foi mediante a graça de Deus. Eu já vou explicar mais detalhadamente aqui a graça de Deus, e é isso que Paulo está falando lá no versículo 9. Então é importante que nós entendamos aqui o contexto dessa passagem. Essa passagem, ela não trata, Paulo ele não está falando de arrebatamento, mas Paulo ele já começa falando a respeito da cruz de Cristo. Então vamos passando aqui o slide. Então muito bem, meus irmãos, aqui nós estamos na citação de Paulo, a qual desse versículo, nós chegamos agora no versículo 9, a qual muitas pessoas interpretam erroneamente para falar de arrebatamento, a qual na verdade Paulo ele faz uma citação a Isaías 64, versículo 4. Veja que o versículo 9 vai dizer, como está escrito: aquilo que o olho não ouviu e o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus revelou àqueles que o amam. Então quando nós pegamos essa passagem para avaliar, Paulo ele faz uma citação a Isaías 64, versículo 4. Tem essa mesma conotação. Isaías 64, versículo 4 vai dizer: porque desde o começo do mundo nem ouvido ouviu e nem olho ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Paulo vai fazer uma citação dessa passagem justamente para adaptar a graça de Deus que foi revelada na pessoa de Cristo. Então é isso que o texto está falando, é isso que essa passagem está falando, da graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Aí os versículos posteriores a essa passagem do versículo 9 vai dizer: a qual o Espírito Santo revelou
tá bom? Vai dizer assim, versículo posteriores ao versículo 9, são aquilo que o Espírito Santo revelou. O que foi que o Espírito Santo revelou? O Espírito Santo ele revelou os mistérios, porque todo aquele que recebe a salvação, que se converte verdadeiramente, o Espírito Santo ele habita, e o Espírito Santo ele revela coisas profundas, a qual o Senhor mesmo vai falar. O Espírito Santo é um Espírito consolador, e ele estará convosco e os guiará e vos fará lembrar de tudo aquilo a qual havia escrito, tá bom? Então é isso que Paulo está falando, da graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, ok? Então eu espero que você tenha entendido. Aqui eu apresentei uma interpretação popular, é o que as pessoas entendem, é uma interpretação errada, e aqui eu passei a interpretação correta para os irmãos. Então essa passagem ela não fala de arrebatamento. Aquilo que o olho ouviu e o ouvido não ouviu, está falando da graça revelada na pessoa de Jesus Cristo, a qual era um mistério oculto, tá bom? A graça de Deus, a salvação na pessoa de Cristo era um mistério oculto que veio ser revelada justamente na morte de Jesus Cristo, ok? Então aqui eu apresentei a interpretação popular, tá bom? Então nós estamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima, em nome de Jesus.